Integral aqui, a integral de menos infinito a mais infinito de x sobre 1 mais x2, integral em x. Essa integral converge? Resposta, não. Por quê? Porque tens, por exemplo, a integral de 0 a mais infinito de x sobre 1 mais x2, integral em x, isso é, por definição, o limite com u tendo a mais infinito, da integral de 0 a u de x sobre 1 mais x2, integral em x, que é igual a quê? Ao limite com u tendendo a mais infinito, vamos organizar, fica o meio, da integral de 0 a u de 1 sobre 1 mais x2, vezes 2x de x, tá? Que é igual a quê? Isso aqui é o v, enquanto isso é o dv. E a integral de 1 sobre v em v, quem é? Então isso aqui fica o limite com u tendendo a mais infinito de 1 meio do logaritmo natural de v. Logaritmo natural do módulo de 1 mais x2, que é 1 mais x2. Tá? Isso aqui dá mais infinito. Por quê? Porque o argumento tem limite mais infinito. Tá certo? Pronto. Não preciso fazer mais nada. A integral imprópria diverge. Mas aí eu pensei assim, por exemplo, se for a integral... Calma, já, vamos lá. Essa integral imprópria, daí, a integral de menos infinito a mais infinito da f, que é quem? 1 sobre 1 mais x2, não, x sobre 1 mais x2, dx, essa integral o quê? Diverge. Ela diverge, tá? Ela diverge, essa integral diverge. Veja que é uma função ímpar. Observe, essa integral é a integral da função ímpar. Qual é a integral de menos a? Só observação aqui. Para todo A real, quanto é a integral de menos a de x sobre 1 mais x2? É zero, qualquer que seja o A real. Mas isso não te permite dizer que a integral de menos infinito a mais infinito converge. Não converge. Por quê? Por causa da definição que há para convergência. Nós dizemos que f é integrável em R quando existe o C real, tal que essas duas integrais convergem. Existe esse C real, tal que essas duas integrais convergem? Para essa função aqui? Não. Porque, no zero já diverge. Se uma integral desse tipo diverge, não pode existir um C real, tal que a integral de menos infinito a C e a integral de C a mais infinito dessa mesma função, tal que essas integrais convergem. Não existe. Porque se existe um C real, se existisse um C real, tal que essas duas integrais convergissem, a integral de 0 a mais infinito tinha que convergir, assim como a integral de menos infinito a 0, e não converge. Ou seja, se você chega aqui e mostra que uma delas não converge, para qualquer C, uma delas não vai convergir. Porque se essa não converge de menos infinito a C, para algum C, ela não converge de menos infinito a C para qualquer C. Então, observe, essa integral é zero, mas não tem integral de menos infinito. Você não pode chegar e dizer que a integral de menos infinito a mais infinito é o limite disso aqui com A tendendo a mais infinito. Por quê? Porque a definição não é essa. Entendeu? A definição não é essa. Então essa integral, é isso a sua dúvida, não é? Pronto, está respondido. Você tem que fazer as coisas à luz da definição. Entendido? Então, de novo, essa integral é zero qualquer que seja A. Mas a integral aqui diverge. Por que diverge? Porque você tem que responder à convergência ou divergência à luz da definição. Tá bom? Então, resolvido esse problema, continuemos.
Agora vamos ver vejamos agora um outro tipo de integral imprópria. Integral imprópria de uma função no intervalo aberto. Que ocorre em que situação? Deixa eu apagar tudo, que eu começo daqui e vou até lá, tá? Esse exemplo tem gravado. Tá gravado, meu filho. Por isso que eu gravo, para não ter que ficar esperando você copiar nada. Não sei nem por que você copia. Aí que gostar de cansar os dedos. Porque, professor, a gente copia e grava mais. Eu acho que você grava mais. Eu nunca copiei nada. Não, mas é isso. Enquanto aluno. E ninguém gravava, né? Eu gravava mais prestando atenção. Duas coisas que ajudam você a entender mais. Você ir para a aula já tendo estudado a matéria. Isso eu fazia, mas precisa de disciplina para isso. Tá? E com isso você não acumula e você aprende mais. Porque você já vai só para tirar as dúvidas na aula. Quando o cara chega numa coisa que você tem dúvida, você vai lá e pergunta. Tá? Olha aqui. A outra situação. Nós já vimos 3 casos de integral imprópria. 3 casos, os 2 da aula passada, um agora e mais esse. Ao todo são 5, certo? Claro que cada um tem as suas variações, mas essencialmente é a mesma coisa. Sejam, olha aqui, ó, A e B reais, tá? E F, uma função contínua, F, uma função contínua em AB, no intervalo aberto AB, e C e D, 2 números no meio. F, uma função contínua no intervalo AB, tal que limite de f de x com x tendendo a A pela direita e limite de f de x com x tendendo a B pela esquerda não são números o quê? Reais. Tá? E vocês entenderam? Limite, a função é contínua no intervalo aberto AB e o limite de f de x com x td na A e o limite de f de x com x td na B, limites laterais, assim descritos, cada um deles não é um número real. Se cada um deles não é um número real, cada um deles ou é mais infinito, ou é menos infinito, ou não existe, tá? Tá bom? E você pega aqui, vírgula, é o que da nossa número, e você pega 2 números C e D reais. Aí a conta é a mesma para o que eu vou colocar aqui. Se essas duas integrais, ó, integral de A a C da F e a integral de C a B da F, se essas duas integrais convergem, e observe uma coisa, essa integral é imprópria onde? No A. É uma integral imprópria do tipo visto na aula passada. Por quê? Porque a função é contínua no intervalo AC fechado. E não existe o limite de f de x com x tendendo a A. O limite não é um número real, melhor dizendo, o limite não é um número real. Então essa integral é uma integral imprópria em A do tipo visto na aula passada, porque ela é contínua em C. E essa integral é imprópria em B, do tipo visto na aula passada. Então, se essas integrais convergem, por resultado da aula passada, como C e D, C e D desculpe, C e D não em R, desculpe, e C e D, correção aqui, correção de rota, e C e D no intervalo aberto AB. Agora sim, agora eu posso dizer que essas integrais aqui são integrais do tipo da aula passada.
essa é a integral imprópria nesse intervalo, enquanto essa é a integral imprópria nesse intervalo. Integral imprópria no título da aula passada. E pela aula passada, nós sabemos o seguinte: se essas integrais aqui convergem, então a integral de A a D da f e a integral de quem? De D a B da f, que são também integrais impróprias desses tipos descritos aqui na aula passada, essas duas integrais também convergem. E fazendo uma conta parecida com o que foi feito no caso anterior, essas duas integrais convergem com o seguinte: a soma dessas duas, a integral de A até C da f, integral de A a C da f, mais a integral de quê? De C a B da f, é igual a quê? A integral de A a D da f, mais a integral de quanto? De D a B da f. Conclusão. Qual é a leitura que eu devo fazer disso aqui? A leitura é o seguinte: se essas duas integrais convergem para algum valor de C no intervalo aberto AB, então elas duas convergem para qualquer valor de C no intervalo aberto AB. E essa soma independe de quem? De C. Ela tem o mesmo valor, qualquer que seja o C no intervalo aberto AB. Daí você tem a possibilidade desta definição que eu vou colocar aqui. Definição, tá? Mesma coisa. Sejam, tá? Sejam. O que eu vou dar agora é a definição da integral imprópria de uma função no intervalo aberto. Intervalo AB aberto. Sejam A e B reais, com A menor que B, faltou aqui, ó, é A e B reais, tá? Vírgula, com A menor do que B, claro, ó, com A menor que B, vírgula, F uma função, tá ok? E CD números abertos menor que B, F uma função, aí a mesma ladainha, F uma função contínua no intervalo aberto a B, tá ok? Tá ok? O limite de f de x com x tendendo a A pela direita e o limite de f de x com x tendendo a B pela esquerda não são números reais. São números reais, não são números reais. Pronto, tá? Então aqui é um I, tá? É um E, né? Como diz o pessoal. Olha aí. EF, uma função. EF, uma função. Tá ok isso aqui não é. Nós dizemos que F é integrável impropriamente no intervalo aberto a B quando existe um C no intervalo aberto a B, tal que essas duas integrais convergem. Integral de A a C e integral de C a B, então que essas duas integrais convergem. E se elas convergem para algum C,
você já sabe que elas convergem para qualquer valor de C, certo? Neste caso, a soma, a seguinte soma, integral de AC da F, mais o que? Integral de CAB da F, essa soma, ela é denominada o quê? Integral imprópria, de F, aonde? No intervalo aberto AB. Denominado integral imprópria de F no intervalo aberto AB, porque é uma integral imprópria, sendo denotada por integral de AB da F. Oh. E aí você, diante da notação, você vai decidir se trata realmente de uma integral imprópria desse tipo, verificando essas hipóteses aqui. Entendido? Tá certo? E faz todo sentido isso porque a soma independe de C. Vejamos um exemplo. Tá? Ó, olha esse exemplo aqui, ó. A integral de menos 2 a 2 de 1 sobre x ao quadrado menos 4. Integral em x. Tá? Essa integral converge ou diverge? Eu estou usando a palavra converge. Né? Não falei aqui, mas convergir significa o quê? A função ser integrável no intervalo aberto menos 2, 2. É intervalo aberto. É uma integral imprópria. Por que é imprópria? Por quê? Porque a função integrando, ela é contínua no intervalo aberto menos 2, 2. E os limites laterais são iguais a menos infinito. Os dois, porque quando o x tende a 2 pela esquerda, qual é o limite disso aqui? Menos infinito. Qual é o limite quando o x tende a menos 2 pela direita disso aqui? Menos infinito. Tá? Então é uma integral imprópria. Integral imprópria nos dois intervalos. Para ser integral imprópria, tem que satisfazer isso aqui. Os limites, a função tem que ser contínua no aberto e os limites não podem ser limites laterais, para ser integral imprópria desse tipo. Tá? Agora, será que essa integral converge? Bem, para mostrar que ela converge, é necessário e suficiente exibir um C tal, dentro do intervalo aberto menos 2, 2, tal que a integral de menos 2 a C converge e a integral de C a 2 também converge. Mas observe o seguinte, não vai convergir. Por quê? Porque você tem o seguinte, quem é a integral, por exemplo, de 0 a 2, de 1 sobre x2 menos 4. Quem é? Isso aqui, por definição, é a integral imprópria da aula passada. Então, isso aqui é o limite quando U tende a quê? A 2, por valores menores que 2, de quem? Da integral de 0 a U, de 1 sobre x2 menos 4. Certo? Tá bom? Que é o quê? Que é igual ao limite com U tendendo a 2 pela esquerda. Quem é a integral de 1 sobre x2 menos 4? Integral indefinida. É 1. Quem é o A aqui? O A é 2. Então, quanto é a integral de 1 sobre x2 menos A2? É 1 sobre 2A, né? Então, fica 1 quarto. Logaritmo natural de quem? Do módulo de x menos A sobre x mais A. Tá certo? De x... Quanto? É?
É x menos 2 sobre x mais 2. 2 sobre x mais 2. É isso aqui. Não é isso? Sim. Agora, observe o seguinte. Quando u tende a 2, para onde é que tende isso aqui? Quando, desculpe, de 0 a u. Estou atravessando. Então, isso aqui é o limite. Quando u tende a 2 pela direita, isso aqui é o valor dessa função no u, que é 1/4 do logaritmo natural do módulo de u menos 2 sobre u mais 2, menos o valor dessa função